Mano, sinceramente, esse último episódio de Darling foi muito bizarro, principalmente com relação a Zero Two e o Hiro. Mas não é apenas isso, esse episódio com relação aos anteriores foi muito mais fraco, como por exemplo, não teve tantas coisas acontecendo, não deu para criar tantas teorias, até porque é o penúltimo episódio, então já está quase tudo explicado, todas as nossas perguntas já foram explicadas com o decorrer dos episódios, mas ao mesmo tempo esse episódio 23 de Darwin deixou muito a desejar. Pelo menos para mim, já que eu estava esperando mais algumas coisas em relação a Kokoro e Mitsuru. A verdade é que eu preferia que eles recuperassem as memórias muito antes desse episódio. Eu queria que eles tivessem recuperado as memórias no episódio 20 ou então no 21. Por quê? O anime já está chegando ao fim, só vai ter mais um episódio. E aí? Primeiro parece que eles não vão recuperar essas memórias. Então eu já estou ficando um pouco triste com isso. Por quê? O anime teve até agora 23 episódios. E durante todos esses 23, as coisas que aconteceram entre o Mitsuru e a Kokoro não foram quase nada, em comparação com o Hiro e a Zero. Quase todo episódio tinha alguma cena bonita entre o Hiro e a Zero. Não que eu goste deles, eu já falei isso, eu não curto o Hiro e a Zero Two tanto assim, eu não me importo tanto com eles, mas mesmo assim eu admito que quase todo episódio rolava alguma coisa de interessante entre eles, alguma coisa bonita. Já com a Kokoro e o Mitsuru, quase não teve nada. Para você ter uma ideia, as poucas vezes em que eles tiveram alguma interação foram no episódio 7, no episódio 5, no 8, no 11, no 16, no 17 e no 18 e agora nesse 23. Parece muito, mas tipo, as coisas que aconteceram nesses episódios foram de 1 minuto, 2 minutos, coisa pouca. Então, não teve nada de tão grande assim entre eles, a não ser no episódio 16, no 17 e no 18. Mas a partir daí até o 22 não rolou nada entre eles. Bom, é aceitável, mas mesmo assim deixa um pouco a desejar. Aí agora, nesse episódio 23, rolou alguma coisa entre eles, que eu vou falar mais pra frente, mas ainda assim é um pouco triste, porque só vai ter mais um episódio. Então o que pode acontecer de interessante entre eles nesse único episódio? Bom, eu sei que a Kokoro tá grávida, e nesse episódio ela vai dar à luz, a não ser que o anime vá ter uma segunda temporada, o que eu não acredito que vá ter. Então ela deve dar à luz essa criança nesse episódio, e aí vai ser só isso de interessante entre eles. Não vai ter mais nada, porque tá parecendo que eles não vão recuperar essas memórias. Isso tá me deixando irritado porque, como eu disse, nesses 23 episódios não teve tanta interação, tanta relação entre eles. E aí, a pouca coisa que rolou, eles vão se esquecer? O casamento, o beijo e tudo mais, eles vão esquecer? Já não teve quase nada entre eles. E aí, essa pouca coisa eles esquecem e não vão se lembrar mais? Tá de sacanagem, porra? Aí agora eles vão ter um filho sem se lembrar de porcaria nenhuma e o anime já vai acabar. É sacanagem, viu? O Hiro e a Zero Two recuperaram as memórias. Aí agora a Kokoro e o Mitsuru não vão? É sacanagem isso, velho? Mas vamos continuar e falar do episódio em si. Em comparação com os episódios anteriores, esse não deu a possibilidade de gerar tantas teorias, até porque é o penúltimo episódio, então todas as perguntas e teorias que nós tínhamos já foram respondidas, então não tem mais tantas perguntas assim. Por causa disso, eu vou falar das poucas coisas que rolou nesse episódio e que foram interessantes. A primeira é que agora está explicado por que o Alpha atuou como Pistilo e o Hiro atuou como Stem nesse último episódio. Os Nines foram modificados geneticamente para serem capazes de atuar tanto como Stem quanto como Pistilo, e é por isso que o Alpha pilota na frente. Mas não apenas ele, todos os outros membros dos Nines, todos eles são homens, mas podem atuar tanto como Pistilo quanto como Stems. Outra coisa que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo muito estranha nesse episódio é que os Urussauros prepararam mantimentos para o Hiro e para os outros membros do Esquadrão 13. Tá de sacanagem isso, velho? Foi muito escroto. Como é que eles colocaram mantimentos lá dentro? Porque até agora eu não vi nenhum Urussauro que tenha uma forma meio humanoide ou que seja pequeno o suficiente para entrar naquela nave e guardar coisas lá, guardar comida, guardar água. Eu mesmo não entendi essa parte, foi muito escroto, velho. Qual foi o Urussauro que pegou comida e água e guardou lá dentro? Porque a rainha não foi, ela morreu. Então qual foi o Urussauro? Como foi que eles fizeram isso? Como é que eles guardaram comida lá dentro? Tá de sacanagem? Além disso, essa batalha que teve no espaço não foi grande coisa.
Não teve muita ação, não teve muita manobra, nem nada de especial. Foi meio sem graça essa parte, mas é aceitável já que os robôs são muito grandes, então eles não conseguem fazer grandes manobras. Agora, com relação a Kokoro e o Mitsuru nesse episódio, eles conseguiram se acertar mesmo sem se lembrar de nada. Eles se tornaram um casal novamente, mesmo sem se lembrar. Foi bem bonita essa parte, eu gostei muito, mas é meio triste eles não recuperarem essas memórias. Eu não sei mais, eu não tenho mais confiança de que eles podem recuperar essas memórias nesse último episódio. Eu tô meio preocupado com isso porque eu queria que eles recuperassem as memórias, mas eu mesmo não sei mais se isso vai acontecer. De qualquer forma, foi muito bonita essa parte. A Kokoro dizendo que não era mais uma pistilo, que não poderia mais lutar e que não tinha mais nada. Dizendo que o Mitsuru não precisava se responsabilizar por nada, já que nenhum dos dois se lembra. E aí o Mitsuru tomou coragem, tomou o jeito de Kaba-Omi, e aí decidiu assumir a responsabilidade mesmo sem se lembrar de nada. Foi muito legal essa parte, ele também dizendo que da mesma forma que a Kokoro não tinha mais nada, não tinha como lutar, ele também não tinha mais, e que ele mesmo não se lembrando de nada, ele quer assumir a responsabilidade, quer cuidar dela e da criança. Foi muito bom essa parte, ele criou coragem para dizer o que pensa. Ele estava meio indeciso no episódio 22, mas agora ele criou coragem e decidiu falar o que pensa. Ele também ainda estava guardando a aliança que ele tinha, e ela também estava guardando a dela. E aí eles se acertaram, né, agora, voltaram a ser um casal, colocaram as alianças, e vamos ver como é que eles vão terminar, né? Ela vai ter essa criança, então eu acho que eles vão ter um final feliz, mesmo sem se lembrarem de nada. Apesar de que eu quero muito que eles recuperem essas memórias, mas eu não tenho mais certeza se isso vai acontecer. Ainda teve mais algumas coisas nesse episódio. O Alpha se sacrificou para salvar o Hiro, ele se explodiu para dar uma chance ao Hiro de entrar na Estrela Apates, e foi uma boa ação dele, né, para pagar pelo que ele fez. Eu mesmo não me importei muito com a morte dele, mas pelo menos ele morreu para ajudar alguém além de si mesmo. Só falta saber se o restante dos Nines vão morrer também. E por fim o Hiro finalmente chega na Estrela Apates, ele chega lá dentro onde deveria estar a mente da Zero Two, mas no início não rola nada. Aí por alguma razão aquela porcaria se abre, um monte de tentáculo começa a sair. Ele ficou se perguntando se aquilo era a Zero Two. Depois ele pede para ela devorá-lo. Eu mesmo não entendi essa parte, foi muito escroto. Mas depois daí, de alguma forma, ele consegue se conectar com ela. Ele acaba entrando em mais uma lembrança dela. Foi bem estranha essa parte, mas ao mesmo tempo também foi muito bonita. E aí finalmente chega ao protagonismo overpower de tudo e que ao mesmo tempo foi muito escroto. Primeiro que o corpo da Zero Two que estava na Terra, né, sendo protegido pela Kokoro Mitsuru, se transforma em pedra. Eu não entendi por que isso aconteceu. E agora eu não entendo como é que a Zero Two vai voltar. Será que de alguma forma ela vai criar um novo corpo dentro da Estrela Apates? Não dá para saber agora, então a gente tem que esperar pelo último episódio. Depois daí, como eu disse, chega o modo Overpower de protagonismo. Essa parte foi a mais escrota que rolou no anime. Eu fiz uma pergunta no Facebook, lá num grupo de animes, o que é que eles tinham achado dessa transformação que rolou em Darling, e todo mundo disse que achou muito escroto, que não entendeu o que estava acontecendo, e que achou muito bizarro. Eu mesmo falei lá que eu tinha achado bizarro pra cacete, e todo mundo concordou comigo. Mas continuando, a Zero Two se reconcilia novamente com o Hiro. Já vai acontecendo umas 3 vezes isso, é muito bizarro. Eu nunca vi um casal se separar e voltar tantas vezes assim, mas isso não importa tanto. Como eu disse, depois daí eles se reconciliam novamente e aí rola a transformação bizarra. Sinceramente, velho, foi muito escroto essa parte. Como é que pode a Estrelize Apache se transformar na Zero Two, velho? Não é apenas isso, além dessa transformação, fica parecendo um corpo idêntico dela. Até o cabelo parece que foi feito fio por fio. Isso é muito bizarro, velho. Foi muito escroto. E mesmo depois dessa transformação, praticamente não muda nada. E não teve tanta importância assim. Foi uma transformação desnecessária. Por quê? Mesmo com essa transformação, a Estrela Apache não mudou praticamente porcaria nenhuma. Aquele raio que ela dispara, a única diferença foi que agora criou uns arcos antes de disparar. E a outra coisa é que ela tem um novo tipo de ataque que dispara vários raios para todas as direções e mata tudo. Só isso, não foi mais nada, ela não ficou mais rápida, ela não ficou mais forte. Essa transformação não teve quase nada de importante. Até porque ela não dura quase nada, ela acontece no final do episódio. E além disso, depois que ela se transforma e destrói algumas coisas, a Zero Two e o Hiro conversam com o Esquadrão 13 e dizem
que vão usar uma bomba, né, que aquela nave que estava levando todo mundo, na verdade, estava carregando uma bomba para acabar com a raça do Papa e de todos os outros, porque agora a Zero Two e o Hiro vão levar aquela bomba para outro local da galáxia com o objetivo de destruir os Virme, então não foi lá grande coisa. Essa transformação nem era necessária, só o que precisava ser necessário era o Hiro conseguir se conectar com a Zero Two e fazer a Estrelize à parte voltar a funcionar. Então não precisava dessa transformação. Foi apenas um protagonismo desnecessário, já que o anime só vai ter mais um episódio, então essa transformação não vai ter mais utilidade. E como eu disse, essa transformação foi muito bizarra. Agora só falta saber o que vai acontecer, né? A Zero Two e o Hiro foram em direção daquele buraco de minhoca, então falta saber o que vai acontecer agora. Eles provavelmente vão dar um jeito de voltar, e como eu disse, na hora que o Hiro e a Zero Two voltarem para a Terra, eles vão se encontrar com o Mitsuru e a Kokoro, e eles já vão estar com o filho deles. Então, como eu já disse no vídeo anterior, eu acho que esse anime vai ter um final feliz para todo mundo. Obrigado para quem assistiu, e até a próxima.